pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, vocês já me conhecem por aqui, né? Professora de matemática. Nossa aula hoje dando continuidade às duas últimas aulas, falando um pouquinho sobre essa percepção da estatística, sobre a organização de dados através de gráficos e tabelas. A gente vai contemplar a segunda parte, mas a gente sempre começa com uma revisão para você relembrar e pegar o gancho aí e acompanhar a nossa aula, tá certo? Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez à nossa aula, alunos e alunas da rede, professores e professoras, colegas nossos, né? A aula que é feita para vocês e a ideia é que a gente consiga atingir o máximo de pessoas possível. Aqui a gente tem o formato da aula digital, possibilitando que você assista ao vivo pela TV, mas também que você consiga visualizar depois pelo celular ou pelo computador através do aplicativo diretamente ou do nosso canal no YouTube, tá certo? Eu vou passar a palavrinha aqui para o professor Pedro para falar um pouquinho sobre a interatividade que a gente tem através do aplicativo, como você faz para acessar e fazer os comentários iniciais dele. Tudo bem, professor? Fala, galerinha! Muito bom dia. O pessoal já está aqui, já ficou, né, da aula anterior para esta, né, a Maria, a Tamara, o Lucas, e isso é bastante gratificante para a gente, certo? O Paulo agora deu bom dia também, muito bom dia, Paulo. Vocês sabem que o formato da nossa aula é um formato de aula digital, certo? Onde você pode assistir essa aula pela TV, tá? Ou pelo aplicativo, pelo computador também, tá bom? Então, se você está participando dessa aula aqui através do aplicativo que já está baixado aí no seu celular, eu sugiro e peço que você compartilhe, tá, esse vídeo e como você faz para baixar o aplicativo com os seus colegas de classe, para que a gente aumente a cada dia mais a quantidade de alunos que está assistindo a nossa aula aqui ao vivo, tá bom? Se você está assistindo a nossa aula pela televisão, eu vou pedir agora que você pegue o seu celular, coloque aí na câmera, certo? Billy Jean vai colocar aí 2 QR Codes. Você vai pegar a sua câmera, vai colocar no QR Code do seu sistema operacional, seja ele Android ou iOS, tá? E depois você vai ser direcionado à sua loja de aplicativo, onde você vai fazer o download. E aí, quando você fizer o download, vai aparecer lá, vai pedir no aplicativo o login e a senha. O login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos da data do seu nascimento. E aí você vai ter acesso à aula, você vai poder falar aqui com a gente aqui ao vivo, tirar suas dúvidas, mandar suas sugestões, responder também alguma provocação que eu ou Briane vai fazer aqui na aula, tá bom? Então, essa é a ideia aí do aplicativo, para que seja acessível para todos, para que você possa participar ao vivo aqui da aula com a gente. E se você conhece alguém que não assiste a nossa aula ao vivo através do aplicativo, manda para ele, para que ele possa fazer o download, tá bom? Vou passar a palavra agora para a Briane e ela vai dar início à nossa aula de hoje. Bom, gente, como o Pedro comentou, a ideia é que a gente consiga fazer essa interação através dos comentários de vocês, né? Seja ele tirando dúvidas, seja ele colocando alguma coisa que vocês perceberam da aula. E é importante vocês identificarem a escola da qual vocês estão falando para a gente aqui verbalizar e também citar, né, a escola da qual você participa, tá bom? Chama seus colegas para vir aqui com a gente. Como a ideia também é atingir o máximo de pessoas, a acessibilidade também é presente no projeto. E hoje quem me acompanha com a tradução simultânea para uma língua brasileira de sinais é o Plínio, né? Mais uma vez aqui ajudando a gente a transmitir um pouquinho de conhecimento, tá bom? Muito obrigado, Plínio, pela presença e pela ajuda, tá certo? Ó, Pedro falou sobre o canal no YouTube, né, gente? A gente pode acessar o canal através do aplicativo ou através mesmo do computador, do celular, na internet, verificando as aulas anteriores. Esse conteúdo a gente já ministrou em outro momento, de maneira mais tranquila, mais leve, para você começar a se familiarizar com os termos, com as situações que a gente começa a abordar. E essa semana a gente também já teve 2 aulas iniciais falando um pouquinho dessa interpretação, agora intensificando um pouquinho mais esse estudo sobre a parte de estatística, amostra, população e a representação disso, tá bom? Então, se você tem dúvida ou se você hoje na aula não lembrar de algum termo, alguma coisa que a gente veja, através da revisão, que a gente normalmente começa a aula, você pode dar uma olhadinha lá no canal e aí saber um pouquinho mais, né, ter aí esse conhecimento prévio e conseguir acompanhar a aula de hoje, tá certo?
Bom, né? Toda vez eu pego aqui essa imagem de Tiago já para a gente começar a nossa aula, tá certo? Já para dar o start através da revisão, né? Lembrando do que a gente viu nas aulas passadas, né? O que a gente começou a reparar? A gente começou a reparar como que a gente pode representar uma pesquisa, um conjunto de dados através de elementos gráficos, né? E quais os tipos de gráficos que a gente possui? Aí a gente está visualizando o gráfico de barras, um gráfico de setores e um gráfico de linhas, que eu, nesse momento, me antecipei na aula e já tinha falado o nome dos gráficos, né, gente? Então, quando a gente começa a perceber os tipos de gráfico que a gente tem, a gente pode observar a comparação entre categorias e valores, quais são as possibilidades da gente bater o olho no gráfico e já fazer uma leitura. Porém, não é todo gráfico que vai coincidir com toda informação de dados. A gente vai perceber que existem alguns gráficos que são mais, vamos dizer assim, usuais, que são melhores para representar determinada situação que outros, tá certo? Então, de acordo com o contexto, até mesmo com a leitura daquela informação, a gente vai precisar que aquele determinado gráfico seja utilizado para que a informação seja passada da maneira mais assertiva, né? Da maneira mais tranquila possível que você consiga interpretar direitinho aquela informação, tá certo? Bom, a gente verificou a confecção das tabelas. E as tabelas, elas são a exposição dos dados, né? Então, a gente tem que as tabelas, elas podem ser confeccionadas de várias maneiras, porém, é uma exposição muito direta daquela informação. A gente vai ter linhas e colunas aí, sinalizando determinada posição na tabela, onde a comparação do que aquela linha e do que aquela coluna representa, vai me dar uma informação sobre aquela pesquisa, né? Então, é importante fazer uma leitura bem feita dessa tabela e de que maneira a gente pode fazer a representação. Da tabela, a gente também conseguiu fazer a representação através de gráficos. A gente utilizou na aula passada esse gráfico aí de barras, utilizando a parte horizontal para colocar categorias, né, colocar classificações. No caso da pesquisa que a gente realizou aí, a gente utilizou 3 barrinhas para representar essas categorias. E aí a gente colocou o eixo vertical, né, a parte vertical, para sinalizar os valores. Então, veja, eu estou colocando para vocês, né, eu estou formalizando para vocês o que a gente está utilizando em cada posição desse gráfico. Porém, quando a gente já observa o gráfico, a gente já consegue ter uma noção desse tipo de comportamento, né? Então, o nosso gráfico ficou desse jeitinho. A gente conseguiu comparar o acesso aí às redes sociais, né, de Instagram, YouTube, Facebook, de acordo com a altura das barrinhas, a gente verificou a quantidade. Então, veja que horizontalmente eu estou colocando qual é a rede social, né, qual é a categoria que a gente está observando. E na vertical ali, no eixo vertical, a gente está colocando que a altura que essa barrinha chega sinaliza qual é o valor que está associado a determinada categoria. Então, a gente começa cruzando as informações de posições verticais e posições horizontais para ler o gráfico e interpretar os valores, né? Para relacionar o que esse gráfico está querendo dizer para a gente, tá certo? Aqui a gente tem no Instagram 16 usuários, né? Fazendo aqui uma leitura rápida. A gente tem o YouTube com 13 usuários e a gente tem o Facebook com 10 usuários aí, de uma maneira mais grosseira, né? Só visualizando a situação exposta aí no gráfico, tá certo? E falando sobre tabelas, a gente verificou que a gente consegue fazer a transposição desse tipo de gráfico para as informações tabeladas, né? Eu consigo colocar aí a primeira coluna, sendo a coluna da categoria, e as redes sociais estão aí, né? O Instagram, o YouTube, o Facebook. E em cada linha, né, que relaciona uma categoria dessa, está associado o seu valor. Então, a gente viu que no Instagram tá com 16, tá ali, ó, a linha do Instagram com o número 16. E assim sucessivamente, né? O YouTube com 13 e o Facebook com 10. Então, a gente conseguiu aí representar de 2 maneiras a relação dessa pesquisa para que a gente conseguisse conciliar essas 2 visualizações. Ora, eu posso representar num gráfico, dependendo da minha intenção, dependendo da maneira como eu queira expor aquela pesquisa ou aquela situação, ou eu posso representar isso numa tabela, né? Eu posso fazer essa troca de acordo com a intenção que eu tenha, tá certo? A gente observou que existem alguns tipos de gráfico e foi aí que a gente parou na aula passada. Eu vou dar uma pausa aqui rapidinho, passar a palavra aqui para o professor Pedro para ele fazer as considerações sobre esse primeiro momento da nossa revisão. Diga lá, professor.
Bom, pessoal, essa questão dos tipos de gráficos que Briane trouxe para a gente aqui, esses modos da gente expressar essas quantidades, facilita bastante o nosso entendimento. Quando ela colocou lá o gráfico lá do YouTube, certo? Que ela colocou lá os valores que estão na vertical, que são 16, 13 e 10, você vai associar esses valores, tá, ao gráfico. Então, você vai verificar ali que aquele 10 está associado ao Facebook, que o 13 está associado ao YouTube e que o 16 está associado ao Instagram, tá? Então, essa ideia dessa numeração que aparece aí no eixo vertical, tá, nos dá a quantidade, certo, em relação às redes sociais. E aí, a altura da barra, ela vai se modificar. Geralmente, em cima dessas tabelas, a gente coloca um textinho, né, indicando o que é que está representando aí essa tabela, tá? Então, a gente poderia colocar, por exemplo, o percentual de usuários do Brasil nessas redes sociais. Então, a gente ia saber que esse 16, 13 e 10 representa uma porcentagem, tá bom? A gente poderia colocar, por exemplo, lá em cima, no título desse gráfico, a gente poderia colocar a população em milhões, tá, de Portugal que utilizam essas redes sociais. Então, você ia saber que aquele 10 ali, ele está em 10 milhões, porque a tabela indica 1 milhão lá no seu título, tá bom? Então, essa ideia é que você precisa entender na hora de interpretar um gráfico, certo? Imagina se a gente colocasse ali, no lugar do 10, e colocasse aí os dígitos lá dos 10 milhões. Ia ficar um negócio muito grande, tá bom? Então, a gente procura sempre também abreviar essas questões relacionadas ao título, beleza? Quando a gente pega esses dados, certo? A ideia é sempre a mesma, tá? Quando a gente vai fazer uma pesquisa estatística, primeiro a gente anota os dados e aí a gente pega aqueles dados de forma crua, né? Uma bagunça. Então, a gente procura sempre organizar primeiramente esses dados. Geralmente, a gente organiza primeiro em forma de tabela, tá? Colocamos aí os valores de forma organizada. Depois que a gente pega esses valores aí, essas informações e organizamos em forma de tabela, é que a gente parte para a questão do gráfico, certo? Em uma outra aula, Briane citou um exemplo bastante importante, né? Que foi, eu acho que foi em relação a quem gosta de doce e salgado. Tu lembra, Briane? Foi, verdade. E aí ela falou também em relação a essa questão dos gráficos. Muitas vezes, uma determinada situação a gente não pode expressar em um determinado tipo de gráfico, certo? Ela colocou ali 3 tipos para a gente, que foi... Tu vai falar ainda dos tipos, né? Mas Desculpa, pode gente. ir, com Deus. Não vou falar, tá? Então, Dá um Briane vai spoiler. falar aí dos tipos de gráficos, que ela se antecipou, eu me antecipei também, mas ela vai falar aí sobre os tipos de gráficos e você vai verificar que apresentam situações que não é viável a gente representar tal situação pelo gráfico de barras, é melhor pelo de setores, pelo de pizza e assim por diante, tá bom? Não vou falar mais muito, Briane vai dar continuidade à aula. Na verdade, é uma revisão, né? A gente está aqui trabalhando em conjunto e a ideia é que a gente consiga relembrar. Os tipos de gráfico ainda surgiram na aula passada, né? E aí a gente começou a comparar como é que a gente faz a observação e classifica esse tipo de gráfico. A gente tem aí o gráfico de barras e o gráfico de colunas, que basicamente são usados para expressar a mesma situação. Apenas por uma conveniência de espaço ou então de altura que a gente precise, a gente muda a confecção desse retângulo, né? A gente pode colocar horizontal ou pode colocar verticalmente, mas não tem muita diferença de usar um gráfico ou outro, tá certo? É mais a questão de visualização e de como que ele vai ficar naquele layout ou naquele trabalho que você vai colocar, tá certo? Então, a diferença, na verdade, é somente a posição que as barrinhas vão ocupar, seja horizontal ou seja verticalmente. Mas a título de diferença do gráfico, não tem muita, né, gente? A gente vai falar também do gráfico de linha, e esse daí é muito legal, né? O gráfico de linha normalmente está sendo utilizado aí, ó, de maneira crescente. Ali a gente tem o verdinho diminuindo, depois ele aumenta. O vermelhinho, ele vai ali num zigue-zague, né? Tem hora que ele aumenta muito, tem hora que ele diminui. E a gente já começa a perceber que existe aí
a possibilidade de pensar em coisas que eu poderia representar através do gráfico de linhas, tá certo, gente? Então, a gente tem aí o acompanhamento de alguma situação ao longo de determinados anos ou uma data específica, né? Em determinada ordem cronológica que a gente acompanha, a gente já começa a perceber que esse gráfico vai ser utilizado para acompanhar a evolução ou a involução, né? Para cima ou para baixo, de alguma situação, tá certo? A gente tem um gráfico de setores, que é muito comum, principalmente quando a gente trabalha com a ideia da pesquisa, né? Se a gente tem uma quantidade total de pessoas e aí eu começo a separar em subconjuntos, né? Gosta do doce ou gosta do salgado, como a gente colocou no exemplo agora há pouco, a gente consegue partir esse todo em conjuntos específicos, né? Em pedaços, em setores, como tem aí, específicos, e sinalizar qual é a parte daquele setor que gosta daquela determinada coisa, seja doce, seja salgado, seja filme, seja novela, né? O que quer que seja. Então, a gente já começa a perceber essa ideia. E aí, a gente tem outros tipos de gráfico. Quando a gente está trabalhando hoje com essa ideia de representar alguma pesquisa, né? Trabalhando com essa noção de população e amostra, esse resultado que a gente consegue quantificar, expressar através de algum desenho, nesse caso, nossos gráficos, e verificar qual gráfico a gente vai utilizar, a gente está aí utilizando os 3 principais tipos, né? Ou 4, barra ou coluna, a gente viu linha e a gente viu o gráfico de setores. Mas, diante do argumento visual que a gente tem, da necessidade de leitura rápida, de informação assertiva e desse impacto, né, quando a gente observa a imagem, quando a gente consegue bater o olho em alguma informação e já fazer a leitura mais rápida, a gente tem aí a presença de outros tipos de gráfico, que é o que a gente vai começar a reparar hoje, tá certo? A gente vai observar alguns elementos de gráficos e a gente também vai observar alguns tipos de gráficos que se relacionam com esse elemento visual que a gente deseja. Ó, o professor Pedro já tinha colocado desde o começo a importância da gente ter alguns elementos, né? Quando a gente vai fazer a leitura de um gráfico, porque a gente fica sem saber o que aquele número ou que aquela barra está representando ali. Então, observe esse gráfico. A gente tem aí o título do gráfico sendo Alertas de Desmatamento na Amazônia por ano, de 2015 a 2020. Na parte horizontal, a gente tem aqui os anos. Lembra que a gente colocou as categorias, né? Então, a gente tem a horizontal de 2015 até 2020. Cada barrinha representando aí um ano desse, tá certo? E na coluna, né, na parte vertical, a gente tem ali, ó, área em quilômetros quadrados. Agora, a gente já começa a perceber que esses elementos, eles começam a fazer a diferença na interpretação que a gente vai ter através desse gráfico. Quando a gente faz a leitura e a gente tem o máximo desse tipo de informação, a minha leitura desse gráfico fica mais direta, mais assertiva, né, mais correta. Então, a gente começa a perceber que o título, como o professor Pedro bem falou no comecinho da aula, já dá para a gente o que a gente está observando nesse gráfico, né? Aí a gente não está observando mais um gráfico solto, sem informação alguma. A gente vai estudar através dessas barras aí, esses alertas de desmatamento que tem na Amazônia nesse período, tá certo? Mesmo que não tivesse o período no título, o próprio gráfico já traz na linha horizontal. Então, a gente já começa a perceber que essa informação é informação a mais, mas que ela poderia não estar necessariamente aí, porque cada uma das barrinhas já tem ali o ano indicando, né? Então, vamos para a próxima informação que a gente tem aqui no elemento, ó. Os eixos, que são os eixos horizontais e o eixo horizontal e eixo vertical, onde a gente tem aí as informações das categorias, que nesse caso são os anos que a gente está tratando, e a gente tem também a informação numérica, né? A altura de cada uma das barrinhas se relaciona com a quantidade de área em quilômetro quadrado em que esses alertas foram feitos, tá certo? Então, a gente já começa a perceber que esses eixos servem de orientação para combinar a posição horizontal e vertical e a gente conseguir fazer a leitura do que aquela barrinha ali significa, tá certo? E a fonte. Então, né, gente, a gente falou sobre a ideia de fazer uma pesquisa, a gente falou sobre a possibilidade de você usar amostras que podem e vão ter impacto nesse resultado da pesquisa. E quando a gente fala de fonte, né, onde é que a gente está observando essa informação?
principalmente para assuntos mais sérios, né, para coisas que a gente vai ter que formalizar uma opinião, é muito importante que a gente verifique a fonte daquela informação. E aqui a gente tem uma informação numérica, uma informação séria que fala sobre o desmatamento na Amazônia. Eu não poderia copiar ou verificar qualquer informação, né? Eu tenho que ter uma fonte segura, séria, que trata dessa informação bem. Então, a gente tem ali sinalizando a fonte sendo o DETER e NPE, o INPE, como sendo o órgão que é responsável por essa informação. E aí, se a gente usa esse tipo de informação para embasar algum estudo, para apresentar um trabalho, ou até mesmo para tomar uma decisão mais séria daqui para frente, a gente já sabe de onde foi que essa pesquisa foi originada, né? Quem é o responsável pela confecção dessa pesquisa, tá certo? Isso faz com que a gente comece a perceber as relações que a gente tem entre os elementos do gráfico e a interpretação que a gente vai dar a esse gráfico, tá? A gente vai falar rapidinho sobre infográfico, mas deixa eu passar para o professor Pedro para falar um pouquinho sobre os elementos que ele já estava sinalizando desde o comecinho da aula que era importante a gente ter. Diga lá, professor. Quer dizer que eu dei spoiler de novo, não foi? Sempre. O senhor é assim, muito... Meu amigo, me ajude. Mas essas informações, pessoal, que aparecem aí no gráfico é de suma importância para que você entenda a ideia que está tratando aquele gráfico. Tá bom? Então, quando a gente colocou ali, ó, sobre os alertas de desmatamento, imagina se fosse o alerta sobre a quantidade de árvores que estão sendo plantadas na Amazônia, né? Então, já iria modificar totalmente a sua visão referente a esse gráfico que está aparecendo aí, tá? Então, sempre tenha essa ideia de que esses gráficos, eles sempre vão ter que aparecer informações. Até porque a gente não sabe, né? Se não aparecer um título, a gente não sabe do que se trata, certo? Então, pode notar que esse gráfico aí, ele trata da área, né, que foi desmatada no período aí de 2015 até 2020, certo? Então, você pode notar aí e você pode começar a fazer parâmetros relacionados a esse tipo de gráfico que está aparecendo, tá? Você pode notar aí, opa, houve um aumento de 2015 para 2016, houve um aumento, certo? Em 2016 para 2017, houve uma diminuição de quase metade. Então, você começa a entender essas relações que estão existindo aí em relação a esse gráfico. E é a partir desse entendimento que surgem os problemas e os questionamentos relacionados a esse tipo de gráfico, certo? Pode notar que de 2017 até 2019 houve um crescimento, certo? E houve uma pequena redução em 2020. E aí se começam os questionamentos e aí começam as perguntas logo após vir esse gráfico, né? Eles podem tratar aí e perguntar várias situações referente a cada gráfico que vai surgindo, certo? E aí o exemplo é de gráfico de barra, mas pode aparecer um gráfico de setor, certo? Pode aparecer um gráfico de linha. E quando aparece aí um gráfico de linha e o gráfico de setor, você vai começar a notar que são situações totalmente diferentes, certo? Você vai começar a perceber que se você fizer uma relação, tá, de comparação entre, por exemplo, vou comparar dois produtos A e B, então a gente não pode, vai ficar difícil o entendimento da gente pegar esse comparativo e colocar num gráfico de setor, por exemplo. E aí já vai ser mais fácil a gente indicar esse tipo de problema, né? Eu vou comparar o preço do produto A com o preço do produto B. Você vai notar que se eu fizer esse gráfico num gráfico de linha, certo? Vai ficar bastante interessante e visualmente melhor o seu entendimento. E aí você vai ver os pontos em que essas linhas elas vão se cruzar, ou seja, que teve o mesmo preço, os pontos em que essas linhas, o do A vai estar maior que o do B e assim por diante. Certo? Então, sempre tente buscar essas informações na hora de construir aí um gráfico, o melhor gráfico que se adequa a cada situação, tá bom? Já falei demais, vou passar a palavra que ela tá balançando a cabeça, pô. Vou passar a palavra agora para a Briane. Brincadeira, né, gente? A gente falou também sobre infográfico nas aulas anteriores e esse é um dos tipos de gráficos que eu mais gosto de explorar. Além de trazer as informações de maneira ilustrativa, a gente tem outros elementos que possibilitam uma leitura mais tranquila dessas informações. Fica com essa tela grandona para mim, Billy.
top. Aí a gente tem, ó, a água que você não vê. Então, esse gráfico já começa trazendo várias informações, onde cada uma delas vai começando a mostrar pra gente de que maneira a gente vai relacionar esses elementos, né? Ele não necessariamente precisa escrever as categorias, mas a gente percebe que na horizontal a gente tem aí vários desenhos, né? Vários elementos de fato gráficos que eu quero dizer de desenhos mesmo, onde ele não precisou escrever o que está sendo dito ali, o que está sendo comparado, mas através do desenho a gente já consegue verificar, né? Então ali a gente tem o subtítulo, ó, você consome sem perceber. Veja o quanto de água potável é necessário para produzir itens do seu cotidiano. Então, para produzir uma vaquinha, a quantidade de carne de boi ali, a gente precisa de 17.100 litros de água para fazer essa produção. Veja que essa gota, ela está bem grandona, comparada à gota seguinte, que é para produzir 1 quilo de banana. Então, ele colocou ali no título, né, banana 1 quilograma, mas colocou o desenho da banana aqui embaixo. Então, a gente começa a relacionar esse elemento, né, essa palavra escrita, com o elemento visual, com o desenho que está sendo ali relacionado. E a gotinha, ela está com um tamanho menor. Porque para produzir 1 quilograma de banana, a gente tem uma quantidade menor de água, além de escrever essa quantidade dentro da gotinha. Então, veja, eu estou trazendo aqui uma informação que acaba sendo redundante. Ah, professora, de bater o olho nesse gráfico, a gente já consegue perceber. E é exatamente essa a ideia. A partir do momento que a gente começa a colocar elementos visuais, cores, tamanhos, desenhos nos gráficos, a gente traz uma leitura mais rápida e mais fácil, que você consegue perceber a relação entre esses elementos para que a sua leitura do gráfico seja bem feita, tá certo, gente? Bom, né? A gente apresentou aqui um tipo de infográfico, em outras oportunidades a gente mostra mais tipos. É importante até de você pesquisar e de que maneira, outras maneiras, a gente consegue relacionar elementos visuais com essa interpretação matemática, né? Estatística da coisa, tá certo? Vou passar aqui para o professor Pedro, para ele fazer as considerações finais e a gente finalizar a nossa aula. Bom, pessoal, é isso, certo? Fiquem atentos aí a essas questões de tabelas, tá? Os infográficos, eles são muito bonitos, né? São bem elaborados e dá para a gente entender, mesmo quando não tiver número, né? Imagina aí que essa questão aí não tivesse número nenhum, dado nenhum nessas gotas aí, você daria para perceber apenas pelo tamanho, né? Apenas pelo símbolo que está sendo colocado ali embaixo, tá? Então você poderia ter a noção de que a quantidade de água, né, que é necessária é menor em tal desenho ou é maior em tal outro desenho, tá bom? Então, sempre busque essas questões aí. As questões de infográficos, elas são bastante lúdicas, né? Dá pra gente notar aí em relação a essas informações, tá? Mas sempre fique atento também a essas questões dos gráficos e das tabelas, tá bom? Eu me despeço por aqui, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham aprendido por aqui. Agradeço ao professor Pedro, ao Plínio e à produção top que a gente tem aqui, ajudando sempre a fazer essa aula massa. A gente se vê numa próxima, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.